Capítulo 26. Sangue. Atravessei a porta. Ela se estilhaçou ao meu redor. O rugido que irrompeu do meu peito foi totalmente indistinto. O rastreador ergueu o rosto de repente. Depois se lançou em direção à figura carmim que estava embaixo dele, no chão. Vi alguém estender a mão pálida em uma tentativa inútil de autodefesa. A porta não havia sido um obstáculo capaz de diminuir minha velocidade. Alcancei o rastreador enquanto ele pulava, jogando-o de imediato para longe do alvo, derrubando-o com força suficiente para rachar as tábuas do assoalho. Eu girei, puxando para cima de mim. Então o chutei para o meio da sala, onde Emmett estava esperando. Durante o centésimo de segundo em que lutei com o rastreador, mal percebi sua existência, como se não fosse uma criatura viva. Era só um objeto no meu caminho. Eu sabia que em algum instante no futuro próximo teria inveja de Emmett e Jasper. Desejei ter a chance de rasgar, mutilar e morder. Mas nada disso tinha sentido naquele momento. Voltei a girar. Como eu já previa, Bella estava encolhida junto à parede, cercada pelos espelhos estilhaçados. Tudo estava vermelho. Fui atingido por uma onda incontrolável de todo o terror e o sofrimento que eu tentara controlar desde que eu vi o pânico de Alice no aeroporto. Seus olhos estavam fechados. A mão pálida estava caída ao seu lado. Seu coração batia devagar, enfraquecido. Não decidi me mover. Simplesmente me vi ao seu lado, ajoelhado no sangue. O fogo ardia no meu peito e na minha cabeça, mas eu não conseguia distinguir os diversos tipos de dor. Eu estava com medo de tocá-la. Ela havia se machucado em tantos lugares. Eu poderia piorar a situação. Ouvi minha voz repetir as mesmas palavras várias vezes. Seu nome. Não, por favor, sem parar, como um disco arranhado. Mas eu não tinha controle dos sons. Ouvi minha voz gritar o nome de Carlyle, mas ele já estava ali, ajoelhado no sangue dela do outro lado. As palavras que escapavam dos meus lábios não eram mais palavras, só sons embolados e entrecortados. As mãos de Carlyle foram da cabeça ao tornozelo de Bella e voltaram tão rápido que se tornaram um borrão. Ele pressionou seu crânio com as mãos em busca de fraturas. Apertou com 2 dedos um ponto alguns centímetros atrás da orelha direita dela. Eu não conseguia ver o que ele estava fazendo. O cabelo dela estava carmim. Deixou escapar um gemido fraco. Seu rosto se contorceu de dor. Bella, implorei. A voz calma de Carlyle era a antítese dos meus gritos doloridos. Ela perdeu sangue, mas os ferimentos na cabeça não a aprofundam. Cuidado com a perna dela, está quebrada. Um uivo de puro ódio atravessou a sala, e por um segundo pensei que Emmett e Jasper estivessem com problemas. Busquei suas mentes. Eles já estavam recolhendo as partes do corpo, e percebi que o som vinha de mim. Acho que algumas costelas também, completou Carlyle, ainda sobrenaturalmente calmo. Seus pensamentos eram comedidos, impassíveis. Ele sabia que eu os ouviria, mas também estava otimista graças à análise que fizera. Tínhamos chegado a tempo. O dano não era fatal. Mas eu captei também cada e se presente em sua avaliação. E se ele não conseguisse controlar o sangramento? E se a costela tivesse perfurado o pulmão? E se os danos internos fossem maiores do que pareciam? E se? Seus anos de esforços para manter corpos humanos vivos lhe ofereciam uma infinidade de ideias sobre o que poderia dar errado. O sangue de Bella encharcava minha calça jeans, cobria meus braços. Eu estava pintado de sangue. Ela gemeu de dor. Bella, você vai ficar bem. Minhas palavras eram suplicantes. Pode me ouvir, Bella? Eu te amo. Pensei ter ouvido outro gemido, mas não, ela estava tentando falar. Edward arfou. Sim, estou aqui. Isso dói, sussurrou ela. Eu sei, Bella, eu sei. A inveja veio à tona naquele momento, feito um soco atravessando o meio do meu peito. Eu queria tanto destruir o rastreador, rasgá-lo em longas tiras finas, tanta dor e tanto sangue, e eu nunca conseguiria fazê-lo pagar por isso. Não era suficiente que morresse, que queimasse. Nunca seria suficiente. Não pode fazer nada, rosnei para Carlyle. Minha maleta, por favor, pediu ele com frieza para Alice. Alice soltou um som engasgado e baixo. Eu não consigo forçar meus olhos a se desviarem do rosto machucado e ensanguentado de Bella. Por baixo da sujeira, sua pele estava mais pálida do que eu jamais vira. Suas pálpebras nem sequer tremiam. Mas eu mergulhei na mente de Alice e vi o problema. Eu ainda não havia tomado consciência da poça de sangue sobre a qual estava ajoelhado. Sabia lá no fundo que meu corpo devia estar reagindo àquilo, mas onde quer que estivesse, a reação ficara tão soterrada pela dor que não conseguira emergir. Alice amava Bella, mas não estava fisicamente preparada para isso. Hesitou com os dentes trincados, tentando engolir o veneno. Emmett e Jasper também estavam tendo dificuldades. Haviam tirado da sala as partes destruídas do rastreador.
e eu só podia torcer para que ainda fossem capazes de sentir dor de alguma maneira. Emmett ficou um tempo prestando atenção em Jasper. Ele mesmo estava se controlando de forma admirável. Sua preocupação com Bella era maior do que sua disposição displicente costumava permitir. Prenda a respiração, Alice, sugeriu Carlyle. Isso vai ajudar. Ela sentiu e parou de respirar enquanto corria para a frente e depois voltava, deixando a maleta de Carlyle junto à perna dele. Alice se moveu tão cuidadosamente que nem pisou no sangue. Então se recolheu para a saída de emergência destruída, arfando por ar fresco. Pela porta aberta veio o som das sirenes. Procurava um carro que correra de forma imprudente pelas ruas da cidade. Eu duvidava de que encontraria um carro roubado, estacionado à sombra em uma lateral calma, mas também não me importava muito se o achasse. Alice, sussurrou Bella. Ela está aqui, retruquei sem pensar. Ela sabia onde encontrá-la. Bella gemeu. Minha mão está doendo. Fiquei bem surpreso com um comentário tão específico. Havia vários outros ferimentos. Eu sei, Bella. Carlyle lhe dará alguma coisa. Vai parar. Carlyle estava suturando os cortes no couro cabeludo dela tão rápido que seus movimentos se tornaram borrão novamente. Nenhum sangramento escapava de seus olhos. Ele era capaz de reparar as veias maiores com pontos minúsculos que outro cirurgião não conseguiria reproduzir em perfeitas condições, mesmo com assistência mecânica. Minha vontade era que ele parasse um pouco e desse algum analgésico a Bella. Mas eu ouvia, sob sua calma controlada, que ela sofrera ferimentos demais na cabeça. Havia perdido muito sangue. Com um espasmo repentino, Bella se contorceu e ergueu um pouco o tronco. Carlyle apoiou a cabeça dela na mão esquerda, com um punho firme para segurá-la. Os olhos dela se abriram. As escleras vermelhas graças aos vasos rompidos, e ela gritou com uma força que não imaginei que ainda lhe restasse. Minha mão está queimando. Bella, chamei. Tomada pela estupidez, por um instante eu só conseguia pensar no fogo que ardia dentro de mim. Será que eu estava machucando? Seus olhos estremeceram, cegos devido ao sangue e ao cabelo ensanguentado. O fogo! Gritou ela, as costas se arqueando apesar da dor nas costelas. Alguém apague o fogo! O som de sua agonia me deixou perplexo. Eu sabia que compreendia o que ela dizia, mas o pânico confundia todos os significados da minha mente. Parecia que alguém estava me forçando a virar o rosto para longe dela, forçando meus olhos a se concentrarem na mão manchada de carmim que ela agitava para longe do corpo, os dedos se agitando e se contorcendo em agonia. Um corte superficial marcava a base de sua mão. Não era nada perto de seus outros ferimentos. O sangue já estava parando de correr. Eu sabia o que via, mas não conseguia formar as palavras. Tudo o que consegui exclamar foi: Carlyle, a mão dela. Relutante, ele desviou o olhar do que estava fazendo, os dedos parando pela primeira vez. Então, o choque o atingiu também. Sua voz era fraca. Ele a mordeu. Essas eram as palavras. Ele a mordeu. O rastreador mordera Bella. O fogo era veneno. Em câmera lenta, vi a cena se repetindo na memória. Eu atravessava a porta, o rastreador pulava. Bella erguia a mão à frente. Eu o derrubava, afastando-o à força. Mas seus dentes estavam expostos, o pescoço esticado. Eu tinha chegado 1 milésimo atrasado. As mãos de Carlyle continuavam imóveis. Resolva isso, eu queria gritar para ele. Mas ambos sabíamos que seus esforços seriam inúteis. Tudo que estava fraturado dentro dela se repararia por conta própria. Todos os ossos quebrados, todos os cortes, todas as fraturas minúsculas sob a pele, tudo estaria inteiro em breve. Seu coração pararia e nunca mais bateria. Bella gritou e se contorceu de sofrimento. Edward, Alice voltara, encontrando dentro de si força para ficar agachada ao lado de Carlyle, o vermelho manchando os sapatos. Delicadamente, ela afastou o cabelo dos olhos injetados de Bella. Você não pode deixar que aconteça assim. Ela estava pensando em Carlyle. Ele também começara a se lembrar das marcas de dentes em sua mão e do sofrimento prolongado de sua transformação. Então ele pensou em mim. Uma ardência fantasma correu pela minha mão, pelo meu braço. Eu me lembrava também. Edward, você precisa fazer isso, insistiu Alice. Eu poderia tornar aquilo mais fácil e rápido para Bella. Ela não precisava sofrer tanto quanto eu sofrera, mas ela sofreria mesmo assim. A dor seria inimaginável. O fogo a torturaria por dias. Só não tantos dias. E no final? Não, o rei. Mas sabia que meu protesto era inútil. A visão de Alice se tornara tão forte que parecia inaceitável. Como se fizesse parte da história, não do futuro. Bella, branca como mármore, os olhos brilhando 1000 vezes mais do que a cena aterrorizante ao nosso redor. Minhas memórias se intrometeram, mostrando outra imagem sobreposta à visão de Alice. Rosalie, ressentida, arrependida, sempre sofrendo pelo que perdera, nunca se resignando ao que lhe fora imposto. Ela não tivera escolha e nunca nos perdoara.
Será que eu suportaria que Bella me encarasse com os mesmos arrependimentos pelos próximos 1000 anos? Sim, meu lado mais egoísta insistia. Melhor do que deixá-la desaparecer, escapar por entre meus dedos. Seria melhor mesmo se ela pudesse ver todas as consequências e todas as perdas? Será que ela escolheria isso? Será que eu compreendia o preço daquela decisão? Eu tinha consciência de tudo que abrira mão em troca da imortalidade? Será que o rastreador havia se deparado com o mesmo vazio a que eu estaria destinado um dia? Ou chamas eternas esperavam por nós dois? Hélice, gemeu Bella, os olhos se fechando. Será que se referia ao retorno de Hélice ou só tinha desistido de pedir minha ajuda? Eu não fazia nada além de me desesperar. Bella começou a berrar de novo, um longo grito contínuo de agonia. Edward, gritou Hélice para mim. Diante da minha hesitação, sua impaciência alcançava um frenesi, mas ela não confiava bastante em si mesma para agir. Hélice percebeu que eu estava me perdendo. Ela via meus futuros mergulhando em 1000 tipos diferentes de desespero. Ao longe, chegou a me ver fazendo a única coisa inimaginável que eu ainda não considerara conscientemente. A decisão para a qual eu sabia que era fraco demais. Até ver essa aversão na sua mente, eu não percebera que existia na minha. Então eu vi. Matar Bella. Seria a coisa certa? Parar sua dor? Dar-lhe em sua total e perfeita inocência a chance de um destino diferente do que eu sabia que inevitavelmente me esperava? Uma vida após a morte diferente daquela versão fria e sedenta de sangue para a qual se encaminhava, ardendo naquele momento? A dor era demais, e eu não podia confiar nos meus pensamentos. Estava perdendo o controle porque Bella estava gritando. Voltei meus olhos e minha mente para Carlyle, esperando alguma garantia, alguma absolvição, mas encontrei algo completamente diferente. Em sua mente, uma víbora do deserto enrolada, escamas cor de areia deslizando com um som seco e áspero. A imagem foi tão inesperada que fiquei mais uma vez paralisado pelo choque. Pode ser que haja uma chance, disse Carlyle. Havia apenas uma fagulha de esperança em sua mente. Ele viu o que o sofrimento de Bella estava fazendo comigo, mas também temiu que a decisão de forçá-la a essa vida poderia causar a ela e a mim no futuro. Ainda assim, aquela pequena esperança. Qual? Implorei. Qual era a chance? Carlyle voltou a dar pontos no couro cabeludo de Bella. Tinha fé suficiente na sua ideia para que julgasse ser necessário terminar de cuidar dos ferimentos. Veja se pode sugar o veneno, disse ele, calmo de novo. A ferida está bem limpa. Todos os músculos do meu corpo se retesaram. Isso vai dar certo? Indagou Hélice. Ela olhou para o futuro para responder à própria pergunta. Nada estava claro. Nenhuma decisão fora tomada. Minha decisão não fora tomada. Carlyle não tirou os olhos do que fazia. Não sei, mas precisamos nos apressar. Eu sabia como o veneno se espalharia. Ela sentira a primeira ardência pouco tempo antes. A queimação subiria pelo pulso, pelo braço, e depois se espalharia cada vez mais rápido. Não havia tempo para isso. Mas eu queria gritar. Mas eu sou um vampiro. Eu sentiria o gosto do sangue e entraria em frenesi. Ainda mais sendo o sangue dela. Só a queimação que ela sentia naquele momento era mais forte que as chamas na minha garganta, no meu peito. Se eu cedesse o pouco que fosse aquela necessidade. Carlyle, minha voz fraquejou, tomada pela vergonha. Será que ele ao menos percebia o que estava me sugerindo? Não sei se posso fazer isso. Os dedos de Carlyle moviam tão depressa a agulha de sutura que era quase invisível. Ele tinha seguido para a nuca, à esquerda. Os ferimentos eram muitos. Ele falou com uma voz tranquila, mas séria. A decisão é sua, Edward, de uma forma ou de outra. Vida, morte ou quase vida, minha decisão. Mas será que a vida ao menos estava sob meu poder? Eu nunca havia sido tão forte. Não posso ajudá-lo, desculpou-se ele. Tenho que deter esse sangramento aqui, se vai tirar sangue da mão dela. Bella se agitou em uma nova onda de dor, sacudindo a perna quebrada. Edward, gritou ela. Seus olhos cheios de sangue se abriram de repente, e dessa vez se concentraram, determinados, focados no meu, implorando, pedindo. Bella estava ardendo. Hélice, chamou Carlyle. Me dê alguma coisa para imobilizar a perna dela. Hélice disparou para além da minha visão periférica, e eu a ouvi arrancando tábuas do assoalho e quebrando-as em pedaços do tamanho apropriado. Edward, a voz de Carlyle não estava mais controlada. A dor era discernível. Dor por mim, dor por Bella. Deve fazer agora ou será tarde demais. Os olhos desesperados de Bella imploravam por alívio. Ela estava ardendo e eu era justamente a pior pessoa para salvá-la. A absoluta e literalmente o pior ser no universo inteiro para essa tarefa. Mas era o único que estava presente para fazê-lo. Você precisa fazer isso, ordenei a mim mesmo. Não há outro jeito. Você não pode falhar. Peguei sua mão retorcida, esticando os dedos tensos e segurando-os para que não se mexesse.
Prendi a respiração e me inclinei para levar a boca à palma da mão dela. A pele ao redor do ferimento já estava mais fria que o restante de sua mão, mudando, endurecendo. Selei os lábios em torno do corte pequeno, fechei os olhos e comecei. Eram apenas algumas gotas de sangue. O veneno já começara a curar a ferida. Só algumas gotas no começo, apenas o suficiente para molhar a língua. O sangue me atingiu como uma explosão, uma bomba detonada no meu corpo e na minha mente. A primeira vez que eu senti o cheiro de Bella, achei que me destruiria. Foi como um corte de papel. Já isso era uma decapitação. Meu cérebro foi separado do corpo. Mas não era dor. O sangue de Bella era o oposto de dor. Apagava cada queimação que eu já tinha sofrido. E era muito mais que a ausência de dor. Era satisfação, era êxtase. Eu me senti preenchido por uma estranha alegria, uma alegria puramente física. Estava curado e vivo, cada nervo zumbindo de contentamento. Percebi que os efeitos do veneno estavam sendo revertidos. O sangue começou a correr de forma constante, cobrindo minha língua, minha garganta. O gosto gélido e amargo do veneno era um contrapeso muito fraco. Não interferia de forma alguma no poder do sangue dela. Êxtase, exultação. Meu corpo sabia muito bem que havia mais para beber. Ali tão perto. Mais, pedia meu corpo, mais. Mas meu corpo não podia se mexer. Eu me forçara a parar e me mantivera assim. Mal conseguia pensar para saber por quê, mas me recusei a me libertar. Eu tinha que pensar, tinha que parar de sentir e pensar. Havia algo além do êxtase. Dor, havia dor que o prazer não alcançava. Dor que estava ao mesmo tempo do lado de fora e dentro da minha mente. A dor era aguda e dissonante, crescia cada vez mais. Bella estava gritando. Busquei mentalmente algo a que me agarrar e encontrei um salva-vidas à minha espera. Sim, Edward, você consegue, está vendo? Vai salvá-la. Alice me mostrou 1000 vislumbres do futuro. Bella sorrindo, Bella dando risada, Bella pegando minha mão, Bella abrindo os braços para mim, Bella olhando meus olhos com fascínio, Bella caminhando ao meu lado na escola, Bella sentada comigo em sua picape, Bella dormindo nos meus braços, Bella levando a mão à minha bochecha, Bella segurando meu rosto e encostando os lábios nos meus. 1000 cenas diferentes com Bella, saudável e inteira, viva e feliz e ao meu lado. O êxtase, a alegria física, diminuiu. O gosto do veneno era forte. Ainda era cedo demais. Ele mostra quando chegar a hora, prometeu Alice. Mas senti que eu estava chegando a um ponto irreversível. Estava me perdendo. Eu ia matá-la, e meu corpo zumbiria de alegria o tempo todo. O grito de Bella enfraqueceu, afrouxando a conexão com a dor que eu precisava sentir. Ela gemeu algumas vezes e então suspirou. Eu ia matá-la. Edward, sussurrou ela. Ele está bem aqui, Bella, garantiu Alice. Bem aqui, matando você. Eu mal percebia qualquer outra coisa. Os sons sumiram. A luz pareceu escurecer atrás das minhas pálpebras. Não havia mais nada, só o sangue. Até mesmo os pensamentos de Alice, quase aos berros, pareciam abafados e distantes naquele momento. Está na hora, avisou Alice. Agora, Edward. Em meio à minha concentração, quase total, eu senti o sabor. A ardência gelada sumira. Um novo gosto químico a substituiu e parte de mim percebeu que Carlyle vinha trabalhando rápido. Pare, Edward, agora! Mas Alice notou que eu estava perdido. Eu a ouvia se perguntando freneticamente se conseguiria me afastar de Bella ou se essa luta só a machucaria mais. Fique, Edward, sussurrou Bella, mais tranquila. Fique comigo. Sua voz baixa penetrou minha mente. Ainda mais forte que o pânico de Alice, mais alta que todo o caos dentro de mim e ao meu redor, ouvir que ela confiava em mim foi decisivo. Pareceu reconectar meu cérebro ao corpo. Aquilo me tornou inteiro novamente. E deixei sua mão cair nos meus lábios. Ergui a cabeça e olhei para seu rosto. Ainda coberto de sangue, ainda pálido, olhos fechados, mas calmo. Sua dor diminuíra. Eu ficarei, prometi com a boca suja de sangue. Sua boca estremeceu em um sorriso frágil. Saiu tudo? Perguntou Carlyle. Ele temia ter usado o analgésico antes da hora, disfarçando a ardência do veneno. Mas Alice vira que tudo ficaria bem. O sangue dela está limpo. O som da minha voz era rouco, ressecado. Posso sentir a morfina. Bella, chamou Carlyle em uma voz clara e baixa. Foi a resposta dela. O fogo passou? Sim, disse ela, num sussurro um pouco mais claro. Obrigada, Edward. Eu te amo. Ela suspirou, ainda de olhos fechados. Eu sei. A risada que subiu borbulhando do meu peito me surpreendeu. Eu senti o sangue de Bella na língua. Provavelmente estava atingindo o contorno das minhas íris de vermelho naquele momento. Estava secando nas minhas roupas e colorindo minha pele. Mas mesmo assim, ela conseguia me fazer rir. Bella, chamou Carlyle de novo. O quê? Ela respondeu com um tom irritado.
Parecia meio adormecida e ansiosa para se entregar de uma vez ao sono. Onde está sua mãe? Seus olhos se abriram por um segundo e ela suspirou. Na Flórida. Ele me enganou, Edward. Ele viu meus vídeos. Embora ela estivesse quase inconsciente graças ao trauma e à morfina, era óbvio que tinha ficado profundamente ofendida com aquela invasão de privacidade. Eu sorri. Alice, Bella se esforçou para abrir os olhos, até que desistiu, mas as palavras eram tão urgentes quanto ela era capaz de expressar naquelas condições. Alice, o vídeo. Ele conhecia você, Alice. Ele sabia de onde você veio. Estou sentindo cheiro de gasolina? Emmett e Jasper tinham voltado depois de pegar o químico acelerante de que precisávamos. As sirenes ainda soavam ao longe, mas de outra direção. Não nos encontrariam. Com uma expressão séria, Alice disparou pelo piso destruído até a sala com o vídeo. Pegou a pequena câmera, que continuava ligada, e a desligou. No instante que decidiu pegar a câmera, centenas de fragmentos do futuro surgiram em sua mente. Imagens daquele lugar, de Bella, do rastreador, do sangue. Era o que ela veria ao rebobinar a gravação. Tudo tão rápido e tão desordenado que era difícil para o restante de nós apreender muita coisa. Seus olhos encontraram os meus. Vamos lidar com isso depois. Temos 1000 coisas a fazer agora para resolver esse pesadelo. Percebi que, ao se apressar para fazer as tarefas bastante complicadas que precisávamos terminar, naquele momento, ela estava afastando os pensamentos da câmera de propósito. Mas não insisti. Mais tarde. Está na hora de levá-la, disse Carlyle. O cheiro da gasolina que Emmett e Jasper espalhavam pelas paredes começava a se tornar insuportável. Não, murmurou Bella. Eu quero dormir. Pode dormir, meu amor, sussurrei no seu ouvido. Eu carrego você. Sua perna estava bem protegida na tipóia de tábuas que Alice montara, e de alguma forma Carlyle encontrara tempo de enfaixar suas costelas, com mais cuidado do que nunca. Eu a ergui do chão ensanguentado, tentando aparar seu corpo inteiro. Durma agora, Bella, sussurrei.